Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. O assunto que eu vos trago hoje é pouco conhecido entre as pessoas, mas de suma importância. Hoje eu quero falar sobre os anjos do Shemham Foresh. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, mas é de extrema importância por quê? Porque mais adiante, como já falei em vídeos anteriores, eu quero passar aqui na prática como fazer o contato com os anjos. E é justamente aqui que entra os anjos do Shemham Foresh. Por quê? Porque muitas pessoas, elas pedem ajuda aos anjos, falam com anjos, clamam aos anjos, mas muitas vezes não sabem a que anjo estão se referindo. Como já falei no vídeo anterior sobre os anjos da Kabbalah, existe uma hierarquia angelical e alguns são inacessíveis para nós seres humanos. Mas outros, podemos sim ter contato com eles, mas é necessário sabermos os seus nomes. E é sobre isso que eu vou começar a falar aqui através desse estudo, dando continuidade em outros, tá? Que são esses anjos ou também os mais famosos, famigerados 72 nomes de Deus ou 72 palavras de poder. Exatamente como você falou, esses anjos nada mais são, como eu já expliquei, consciências, são espíritos, são inteligências que não têm uma forma humana, pessoal, como nós aqui seres humanos temos, tá bom? Então, são energias e para essas energias existem nomes que futuramente eu vou mostrar aqui no canal, ensinar para você como ter o contato com esses anjos, tá bom? Então vamos começar aqui para entender melhor esse assunto. Como eu disse, esses 72 anjos são os 72 anjos divinos de Yahvé. E para começar a falar sobre os anjos e consequentemente obter contato com eles, como eu falei, é preciso saber a qual anjo nós estamos buscando ou quais anjos nós estamos buscando obter contato e posteriormente obter alguma ajuda, né? Veja que aqui no Ocidente a figura do anjo ela é mais conhecida e divulgada através da tradição judaico-cristã, pelos escritos sagrados, a qual nós conhecemos como Bíblia. Mas os muçulmanos, os zoroastrianos, os espíritas, os hindus, os budistas, os taoístas, eles aceitam sim como nós o fato da existência dos anjos, porém dando-lhes diferentes nomes daqueles conhecidos na Bíblia e algumas vezes são descritos como tendo características e funções bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaico-cristã. Portanto, pessoal, os anjos que nós vamos falar nos nossos estudos começando hoje, na verdade que começou já na aula passada, os anjos da Kabbalah, serão aqueles mencionados na Bíblia e de acordo com a tradição judaica cristã, são conhecidos como os anjos do Shemham Foresh, tá bom, pessoal? Então, eu vou utilizar aqui a egrégora judaica cristã para designar essas consciências, para designar esses espíritos e obter o contato com eles, tá bom? Mas, como eu disse, outras culturas conhecem como outros nomes, os devas, né, os Ahi, os Jankohans, enfim, existem várias designações para falar dos mesmos espíritos, das mesmas consciências, das mesmas inteligências, tá bom? Bom, esse nome, pessoal, Shemham Foresh, é o nome dado a um conjunto de 72 nomes de Deus. Esse Deus que eu me refiro é Yahvé, ou o Deus do Antigo Testamento. Cada um desses nomes é formado por 3 letras, tá certo? Então esses nomes eles são derivados. Como é que aconteceu esse Shemham Foresh? Quer dizer, os nomes que são não é espalhado o termo, agora me fugiu o nome, mas enfim, é uma união de nomes e que foram encontrados por um judeu cabalista há muito tempo, onde foi derivado do capítulo 14 do livro do Êxodo, dos versículos 19, 20 e 21, que você está vendo no original hebraico, e que na sua escrita em hebraico, como você está vendo, tem 72 letras cada.
Então, cada versículo contém esses nomes, essas 3 letras que eles fizeram, então, através da mística da tradição judaica, e encontraram esses 72 nomes de poder. Então, é necessário saber que na tradição judaica existe um método. Como é que eles fizeram para entender isso? Porque existe um método de análise das palavras, tá? Porque o alfabeto hebraico, ele é considerado, pessoal, não é um alfabeto que nem o nosso, tá? O alfabeto hebraico, ele é considerado um alfabeto sagrado porque ele não é constituído apenas de letras, mas ele é um alfabeto alfanumérico, ou seja, esse alfabeto ele tem as suas letras, onde cada letra tem um valor numérico, cada valor numérico tem um valor simbólico e cada valor simbólico tem uma atribuição energética em sua própria simbologia. Por isso que ele é considerado um alfabeto mágico, um alfabeto sagrado. Por isso esses 72 nomes divinos são conhecidos como 72 anjos ou como 72 poderes divinos, 72 energias, 72 palavras de poderes ou emanações de um nome divino e não criaturas propriamente ditas, que fique claro isso, tá certo? Então nós poderíamos entender esses 72 anjos como palavras de poder que tem uma manifestação aqui no nosso plano material e que tem a capacidade de nos influenciar e nos ajudar de alguma maneira, está entendendo? Então são energias, esse contato que eu vou ensinar você futuramente, então acompanhe sempre os estudos aqui no canal. Para obter esse contato é preciso ter essas palavras, esses nomes, e assim mais alguns adereços que eu vou mostrar mais para frente, e assim a gente obtém o que? A energia, nós evocamos essa consciência angelical em nosso favor, tá certo? Mas eu vou falar disso mais para frente, e como eu disse, primeiramente é necessário aqui esmiuçar direitinho para que não fique nenhuma dúvida, porque tem muitas pessoas que ainda têm preconceito sobre quando fala de Kabbalah ou que fala em termos que não estão acostumados, como os termos bíblicos, só conhecem os anjos Miguel, Rafael, Gabriel, enfim, conhecem só aqueles 2, 3 anjinhos que são descritos aí e mal sabem o que, né, se encontra por trás do véu dos mistérios, tá bom? Bem, pessoal, segundo a tradição judaica, mais precisamente a Kabbalah, isso que eu falo aqui são 15 anos de estudo, pessoal, tá? Então não é de qualquer maneira que eu estou entregando para você, pode confiar, tá bom? Segundo a tradição judaica, o Shem HaMephoresh, que traduzido do hebraico ele significa, agora eu me lembrei, nome por extenso. Shem HaMephoresh ou Shem HaMephoresh quer dizer nome por extenso. Ele é considerado como o afamado nome de 72 letras da divindade conhecida como Javé, ou Elohim, Jeová, Adonai, ou como eu disse, o próprio Deus do Antigo Testamento, que é o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus. Então seria uma coleção de 72 nomes compostos por 3 letras cada um, tá? E que, digamos assim, encarnam o que é chamado de a grande roda do zodíaco. Tá? Então, porque deles nós obtemos os nomes dos 72 príncipes angelicais responsáveis pela manifestação das forças zodiacais ou das forças planetárias, os espíritos planetários, ou da força cosmológica do nosso sistema solar e que agem como guias protetores para o nosso mundo. Então, antes de nós adentrarmos nos 72 anjos do Shem HaMephoresh, é preciso entender então o arquétipo sagrado do universo, incluindo a deidade incriada e incognoscível, o Ain, Ain Sof e Ain Sofiar, que a Kabbalah chama, que é a causa sem causa, que é o tudo e o nada, é o propriamente dizendo Deus absoluto, sem início e sem fim, onde nós começaremos essa semana, pessoal, uma playlist denominada como a Cosmogênese. Então não perca que essa semana tem novidade chegando aqui no canal para que a gente consiga associar as duas ideias, tá? Como tudo aconteceu e para que a gente possa utilizar também esse conhecimento teórico na prática. Nada vale eu estar aqui mostrando conhecimento e ficar só na teoria, tá bom? Então existem aqueles que leem para se informar
e existem aqueles que leem para obter conhecimento, sabedoria e praticar na sua vida. Então esse é o meu objetivo aqui com esses estudos, tá certo, pessoal? Por isso que cada vez eu estou aprofundando mais os assuntos, desvelando mistérios aqui para que você possa ser edificado e evoluir espiritualmente, tá? Então esses anjos, pessoal, como eu comecei falando já nos anjos da Kabbalah, segundo a árvore da vida, que é o arquétipo principal que nós vamos utilizar um monte aqui nos estudos, a deidade incriada, que você está vendo que é Ain, e depois Ain Sof e Ain Sofiar, que significa Aur, que significa luz infinita, o ilimitado, o tudo e o nada, o espaço cósmico infinito, o Pai, o Filho, a deidade, o Pai e o Filho. Então existem termos para tentar designar essa concepção abstrata que nós não temos compreensão. Como é que eu posso dizer que ele é o tudo e o nada, é o ser e o não ser? Fica incoerente para a nossa inteligência, tá bom? Então é como se nós pensássemos assim, que existe algo que era imanifestado e que decide de si manifestar tudo o que existe, ele decide criar de si mesmo todas as coisas que são visíveis e invisíveis, como Paulo fala em Colossenses 1. Então, assim a deidade, pessoal, o absoluto, ele se auto-manifesta na criação de mundos, tá? Ou de universos, ou ainda mais dizendo de realidades as quais a árvore da vida representa como o termo Sefirot, que são potências ou, digamos assim, agentes pelos quais a deidade se manifestou até chegar na realidade mais densa como Malkut ou plano material. Então, pessoal, Yahvé, Javé, Elohim, Jeová, o Deus do Antigo Testamento, não é o absoluto, pessoal. Ele é uma divindade criada e nós vamos falar, eu vou provar para você e vou explicar mais para frente, tá? Então foi aqui no plano material que essa deidade incriada, segundo os hebreus, se manifestou através do tetragramaton, conhecido como Yod, Rev, Vav, Re, que posteriormente foi transliterado como Yahvé e aportuguesado como Javé. Lembre-se, isso aconteceu dentro da tradição judaica, portanto nós não podemos afirmar que a deidade incriada sem nome, incognoscível, infinito absoluto, seria Javé, tá bom? Mas de onde vem o nome, o tetragramaton YHWH ou Yahvé, Yod, Re, Vav, Re? Esse nome Yahvé, pessoal, ele vem do tetragrama, que é um conjunto de 4 consoantes hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, ou YHWH para nós, que o profeta Moisés teria revelado ao povo de Israel. Então, Yahvé foi o nome do Deus do reino de Israel e do reino de Judá, e é geralmente traduzido como ele é, ou ele é aquele que se apresentou a Moisés como sendo o único Deus, mas isso não é bem assim, tá bom, pessoal? Então, como você pode ver, eu tentei achar nessa imagem uma explicação mais inteligível para o nosso entendimento. Aquilo que você vê na árvore da vida, onde você vê ali YHWH, seria Keter, a coroa. É ali que começa a polarização do Ain Sof Aur, que seria aquilo que a gente não conhece, mas que é de onde provém todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa deidade cria, então, outras divindades e anjos que são aqueles que mantêm o universo, que formam o universo e que mantêm tudo em harmonia. Mas isso eu vou falar na próxima aula, tá? E você vê que Malkut, ali embaixo, pessoal, é onde está o nosso universo, o nosso sistema solar, o nosso planeta, eu e você, tá bom, pessoal? Não vou me estender mais para não ficar muito complicado. Guarde esse nome, os anjos do Shemram Foresh, que são esses anjos, essas consciências, esses espíritos, essas potências conscientes que nós vamos ter e vamos ter o contato e que precisa sim de alguns aparatos, pessoal, para a gente abrir esses portais dimensionais para ter contato e trazer essas energias para perto de nós. Então o anjo, pessoal, não é simplesmente orar a ele que ele vai se manifestar. Não pense que o anjo ele é bonzinho, aquele serzinho que está ali a serviço de todos nós. Eles estão a nosso favor para a salvação, edificação e evolução espiritual. Lembre-se disso. Eles não estão aqui para nos ajudar a ter um emprego ou trocar de carro, enfim, essas coisas materiais.
Eles estão aqui como espíritos que são consciências inteligentíssimas e que não possuem alma, ou seja, não têm os mesmos sentimentos que nós. Por isso que eu estou passando passo a passo, porque o que eu vou passar para você é sério, tá? É profundo, então estou aqui dando esmiuçado para você entender, para quando nós chegarmos lá não ter dúvida nenhuma. E se tiver dúvida ainda, depois nós vamos fazer um grupo para esclarecer essas dúvidas, tá certo, pessoal? Então, olha só, hoje eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esqueça, deixa seu like para fortalecer o canal. Não é inscrita, não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos estudos. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que tem a mente aberta para absorver esse tipo de conhecimento profundíssimo. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!